Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do canal Marx. Meu nome é Diogo, eu tô aqui hoje de novo com a Ana Paula. Olá! Para hoje falar do item 9 do capítulo 13 do primeiro livro do Capital sobre a Lei Fabril. Uhul! E estamos de volta com mais um episódio, em mais um dia quente da primavera paulistana, hoje por volta de 30 graus aqui dentro dos estúdios do canal Marx. Uma semana que começou bastante triste, né, para todo mundo, com mais uma chacina lá na zona oeste do Rio de Janeiro. Pelas contas que eu li esses dias, a 12ª chacina, mais de 40 pessoas mortas só na zona oeste do Rio de Janeiro. E dessa vez, lamentavelmente, aconteceu com o irmão de uma grande deputada. De uma deputada federal, né? Irmão ativa. E cunhado, né, de deputados federais, não se sabe ainda quais foram as circunstâncias. De qualquer forma, independentemente de quem tenha sido, notícia triste. E esperamos que seja esclarecido em breve. Sim. Mas, voltando ao nosso longuíssimo capítulo 13, estamos no penúltimo item. Lembrando que o último item, o item 10, tem só 2 páginas. Mas é uma cacetada. Mas traz bastante pano para manga para discussão, porque vai tratar da aplicação da maquinaria na agricultura, né? E o próprio Marx vai dizer, olha, eu vou falar só um pouquinho aqui, porque depois eu vou desenvolver isso melhor no livro 3. Mas a gente já vai antecipar algumas coisas também quando chegar lá. Quando chegar. Agora, sobre o item em questão, Ana Paula, chama item 9, legislação fabril e a sua generalização na Inglaterra. Uhum. Eu fiquei com o sentimento, aí você pode me corrigir se eu estiver errado, que ele está falando muito aqui de como que essa legislação fabril vai se implementando, né? E ele fala logo de cara que a legislação fabril é uma reação consciente da sociedade à configuração espontânea do seu processo de produção. Então parece que ele está falando muito desse movimento de... não sei se eu posso chamar de luta de classes, mas esse movimento dialético da contradição e superação, né? Em que a sociedade, a forma capitalista vai se impondo e vai tomando forma ali a partir da maquinaria substituindo a manufatura e o artesanato. Por um lado, a sociedade vai reagindo a isso, a lei fabril vai materializando a reação da sociedade, o capitalismo vai tentando se moldar a isso e isso vai acabar dando origem à forma mais, digamos, avançada do capitalismo, uma forma mais final do capitalismo já com a maquinaria que o Marx parece em alguns momentos até defender que, olha, essa contradição toda, embora tenha sido uma merda e tenha matado muita gente, tenha fudido com o trabalhador, foi necessária para que o ser humano, enquanto sociedade, os trabalhadores enquanto classe, chegassem a essa forma de produção em que a gente foi capaz de aumentar as forças produtivas, que vai ser necessário, embora de uma maneira aperfeiçoada e melhorada, para uma sociedade eventualmente comunista. Então, essa foi a minha sensação geral do capítulo, e é claro que a gente vai discutir as especificidades aqui. O que você acha? Então, olha, veja bem. Quando o Marx fala durante o capítulo que o relatório sobre a condição sanitária e do trabalho dos mais vulneráveis ficou engavetado por 20 anos, e que toda a regulamentação ela é frágil, ela é mal escrita, ele fala má fé, mal escrita, pouca tinta, pouco funcionário para regulamentar, mal executada, né? É o que ele vai falar, e ele escreve no capítulo 2 do 18 de Brumário sobre todas as leis que configuram liberdades individuais e liberdades sociais são escritas no famoso nas coxas, né? Mas as leis que importam, por exemplo, propriedade privada, e ali no 18 de Brumário a relação do legislativo com o executivo, ali ó, a letra é na minúcia. Seguida à risca. Então aqui o que a gente está vendo é que mesmo quando há uma pressão social ou quando o Estado se vê diante de uma incivilidade muito grande, ele demora muito para se mexer. E quando se mexe também não é uma forma suficiente. É o suficiente para manter o status quo, basicamente, né? Evitar uma insurreição popular, alguma coisa assim. Não nesse sentido, Diogo. O que ele está colocando aqui é que
o que ele já colocou no item anterior é que essas regulações são importantes para a formação do monopólio do capital. Né? Ele já falou isso nos 2 itens anteriores. Sim. Que essas regulamentações vão varrer os trabalhos domésticos. Eu acho que foi bem o item anterior. Inclusive os pequenos capitalistas, né? Porque ele fala que são regulamentações que, quando elas são implementadas, são muitas vezes difíceis de ser cumpridas pelos pequenos, só podem ser cumpridas em grandes propriedades, né? Contribuindo para o monopólio. Isso contribui para o movimento das grandes indústrias. E eu lembro que a gente discutiu algo nesse sentido e está voltando aqui, né? Então, o que ele vai falar que contribui para a ativação da contradição, e eu acho que esse é a tentativa dele mostrar assim, é que conforme o capitalismo vai se monopolizando, se concentrando nos grandes capitais, nas grandes indústrias, a contradição da relação que ele vai impondo à classe trabalhadora, porque ele está falando a certa altura desse capítulo que como é que está na sua tradução, que está bem melhor, bem mais interessante do que na minha. Os excedentes. Os excedentes vão ficando completamente sem saída. Os excedentes de trabalhadores, né? A gente vai chegar lá. Os trabalhadores vão ficando completamente sem saída. Né? Então isso vai expondo mais a contradição. Mesmo a educação também vai aumentando a contradição dentro do capital, porque ela não é o suficiente para o trabalhador ter o acesso à teoria e à prática. Né? Ela vai permitir que ele tenha acesso, mas um acesso parcial e não global. Então, todas essas manifestações estão radicalizando a contradição. Certo. Tá? A contradição que você está falando aqui é a contradição entre capital e trabalho. Isso. Então, nesse sentido, assim, aí ele fala textualmente, olha, só com a contradição... Aqui, só para quem não tem isso bem claro, né, a gente fala muito rápido, a contradição capital-trabalho o capital quer se valorizar perpetuamente. E ele precisa do trabalho para se valorizar. Só que ao mesmo tempo ele quer eliminar o trabalho o máximo possível porque ele quer eliminar o trabalhador, porque o trabalhador é custo para ele. Então essa é a contradição. Como que ele se valoriza precisando do trabalho, mas ao mesmo tempo ele quer eliminar o trabalho ou subsumir o trabalho a ele. Esse capítulo de 10 itens foi bastante... Esse e o anterior são fundamentais para entender o funcionamento da taxa e da massa de mais-valia, enfim. Então dá uma olhadinha, porque isso é fundamental para tudo que o Marx for escrever. Ele está mobilizando aqui a base do capitalismo, né? Do trabalhador ser expropriado da terra, dele perder o seu meio de subsistência e ter que se vender como força de trabalho e não encontrar um lugar mais para vender essa força de trabalho e ter essa força de trabalho, então, o valor dessa força rebaixado continuamente. Né? Se isso está tornando o capital mais civilizado... E é um caminho para uma revolução. Ele está dizendo que o capitalismo não está se tornando mais civilizado necessariamente. Desculpa. Não quis dizer que está tornando mais civilizado, não. Falei uma forma... Eu estou pensando uma forma mais desenvolvida, mas não desenvolvida no sentido de melhor. Uma forma do desenvolvimento do capitalismo que passa da manufatura para a maquinofatura e vai regulando a questão do trabalho, mas de uma maneira, por exemplo, a não matar completamente os trabalhadores e não cair. Mas é interessante que o Marx vai mostrar que nesse relatório de 20 anos engavetado, que foi e ele mostra nas páginas finais os diálogos escrotíssimos dos empregadores com os trabalhadores, nos inquéritos, que ele mostra ali, inclusive é o tema do nosso vídeo especial, do nosso material especial, que eu vou gravar depois, que para a lógica do capital, ter tuberculose, tá tudo ok. Entendeu? Que é um custo que o capitalista não pode arcar. Então, o funcionário ter tuberculose tá ok. Então, se a regulação... Em algum momento o trabalhador até responde pro cara, né? Não, mas o cara vai falar, mas isso não vai aumentar muito o custo, né? Ou seja, prevenir que os trabalhadores todos tenham tuberculose. O trabalhador fala, olha, vai aumentar o custo, mas vai salvar muitas vidas humanas. E aí o Marx para por ali, né? Tipo, tenho dito. Então, eu acho que quando a gente for desdobrar esse capítulo, mas eu acho que é interessante esse bate-bola aqui, porque são muitos itens condensados, né? Como o Diogo está trazendo, ele está trazendo vários outros capítulos anteriores e, assim, nesse sentido, o desdobramento do capital vai tornando as saídas dessa classe trabalhadora para o trabalho doméstico, para a pequena indústria, totalmente fechadas. Ele está falando do caso inglês, né? Ele está olhando para o caso inglês e a gente pode exorbitar isso para fora. Extrapolando, né? Para outros. Se você quiser entender, mas será que todas as torneiras foram fechadas em todos os lugares? Olha, um ótimo livro para você ler é o do Francisco de Oliveira. Eu vou pegar o livro aqui antes que eu esqueça o nome.
O livro é A Crítica à Razão Dualista. Você que está aí, lavando louça, tomando café, tomando banho, olha pra cá. Crítica à Razão Dualista. É esse o livro aqui que eu tô comentando do Francisco de Oliveira. Que ele trata exatamente dessa forma auxiliar de trabalho na margem, na periferia, o tal do vendedor de pastilha, de gilete no farol. No né? metrô. Então, quando o sistema ele vai tornando monopolizada a grande indústria, ele vai aumentando a contradição. Então, aí, nesse sentido, sim. Aí ele vai pavimentar. Quanto mais, nessa leitura do Marx, isso é interessantíssimo que você está trazendo. Nessa leitura do Marx, quanto mais as contradições ficarem evidentes, sem saída. A contradição tem que ser exposta para ser superada. Né? Senão ela não é. O Marx ele fala claramente que se você não tiver essa contradição exposta, você não tem a chance de abrir o movimento da história. Tá? Mas isso tudo é faz parte da dialética teoria prática, né? Da base da filosofia marxista. Não, ele vai fazer. Olha, é um outro livro que a gente pode comentar aqui no canal. Marx é um livro fabuloso, onde ele vai dar um papel importante para a economia brasileira, desse indivíduo integrado de forma completamente torta na economia, tá? Interessante. Então, não vou entrar em mais detalhes, porque é um livro que merece ser lido com dedicação, tá bom? Tá certo. Muito bem, Ana. Obrigado pelas dicas. E acho que vamos entrar, então, direto no capítulo. A gente vai indo parte por parte e faz algum comentário melhor. Esse item é um item longo, né? São várias páginas, mas a segunda metade dele são exemplos dos inquéritos que estavam acontecendo. Inquéritos em que os trabalhadores que faziam... Não era nem os trabalhadores que faziam denúncia, né? Tinha os inspetores de fábrica, os fiscais, vamos dizer, o Ministério Público ali da Inglaterra. Eram pouquíssimos. Faziam denúncias ao parlamento britânico de que, olha, a situação dos trabalhadores ali nas minas de carvão, nas fábricas, é assim, né? Aqui ele está se concentrando especificamente nas minas de carvão. Eu falo, a situação dos caras é terrível. E aí o parlamento abria como se fosse uma CPI, né, uma comissão de inquérito, mais parlamentar mesmo ali no parlamento britânico, e convocava trabalhadores para testemunhar nesses casos e chamava os advogados dos capitalistas, que eram os próprios capitalistas, né? Então eram os caras, era o patrão contra o empregado. Você realmente mantém a denúncia aqui no seu trabalho? E bom, a gente vai chegar lá, mas a segunda parte do capítulo é só isso, e aí assim são muitos exemplos. Então acho que a gente pode tratar dos pontos principais. Sim, a gente vê como vai ser. Senhor. Vamos lá. Eu pessoalmente gostei bastante. Bom, a minha opinião, né? A minha opinião sobre todos os itens do Capital é sempre a mesma. Achei muito interessante, me surpreendeu. Me surpreendeu. Não, mas esse aqui tem muita sacada. Esse item aqui, para quem gosta do Marx literato, é muito interessante. Ele é cheio de ironias. O tempo inteiro ele tá fazendo piadinha com os capitalistas. Piadolas. E a primeira já começa logo na abertura, no primeiro parágrafo, né, desse item. Então ele começa dizendo sobre a Lei Fabril. Né? O item chama Lei Fabril. Ele vai dizer o que é a Lei Fabril. Ele vai definir uma reação consciente da sociedade à configuração espontânea do seu processo de produção. Então ele vai falar, né, que tem essa contradição aí que basicamente o capitalista está tentando explorar o trabalhador ao máximo o tempo inteiro e o trabalhador não tem força para reagir a isso, né? Ele depende do capitalista para sobreviver, porque ele foi expropriado da terra e tudo mais. Então o Marx vai falar que o trabalhador que faz denúncia, ele é marcado, ele fala bem isso claro, né? Ele deixa isso, isso a gente vai falar na segunda parte. Então ele começa sobre essa relação desigual entre o capitalista e o trabalhador. Ele faz a primeira ironia dele, que ele diz o seguinte. No meio do segundo parágrafo aqui desse item, ele vai dizer: aqui de novo se demonstra brilhantemente o dogma do livre-cambismo, de que numa sociedade com interesses antagônicos, cada qual promove o bem comum mediante a busca de sua vantagem particular. O que, obviamente, é uma ironia, porque enquanto o capitalista busca o seu bem, ele não está buscando o bem comum do trabalhador também, né? Embora sejam interesses antagônicos. E aí a primeira questão que ele vai tratar com respeito a essas leis são as questões sanitárias, né? Que acho que talvez tenham sido as primeiras a serem reguladas, as cláusulas sanitárias das leis Fabris, que era para manter, basicamente,
a saúde e segurança do trabalhador e evitar que ele morresse, né? Então, mas eu posso falar? Pode, claro. Nessa primeira página, da primeira para a segunda página do item 9, ele vai sacar uma questão que é muito cara para quem trabalha com escola de Frankfurt ou os deleuzianos de plantão. Ele fala, esse ramo da lei Fabril mostra como o modo de produção capitalista, segundo a sua essência, exclui a partir de certo ponto toda a melhoria racional. Tá? Isso é muito interessante, são trechos, a riqueza desse item é que ele pega e sintetiza muita coisa. A gente chegou no final do capítulo 13, né? A gente está literalmente nos finalmente, nos últimos, daqui para baixo é o final do livro 1, então ele está fazendo várias sínteses, é muito forte essa ideia de que não há uma racionalidade total que governa o capitalismo. Ele tem um momento que ele simplesmente se torna irracional. Tá legal? Exclui a melhoria racional do ponto de vista da agência do ser humano, né? Que está fazendo, né? Ele se torna uma entidade em si. Ele é a melhoria racional até pode ser, nesse caso dos indivíduos, eu acho que é melhoria racional para a natureza, melhoria racional para os indivíduos trabalhadores que trabalham. A melhoria é sempre racional se for estritamente objetiva em relação à mecânica, à técnica, mas como infelizmente a economia não vive na metafísica, não vive num laboratório, num aquário, ela vive na sociedade, ela afeta, quando ela não leva em consideração nem a natureza, nem os indivíduos que trabalham e vivem dela, a melhoria é muito importante, é um ponto de não retorno aqui. Tem um ponto que o capitalismo se torna completamente irracional. Certo, certo. E aí talvez seja nesse sentido que o Marx vai falar que vai precisar que o Estado comece a impor limites ao capitalismo, né? Ele chega a dizer aqui na segunda página desse item: o que melhor poderia caracterizar o modo de produção capitalista do que a necessidade de que lhe sejam impostas por meio de coação legal do Estado as mais simples providências de higiene e saúde, ou seja, porque largado por si mesmo, o capitalismo estava, né, ele está tratando aqui das questões sanitárias, literalmente matando e mutilando os trabalhadores. Ele dá exemplo das fábricas de quebra, onde se quebrava o linho, né, para produção têxtil na Irlanda, que eram campeões em mutilação de trabalhadores, onde os caras chegavam a perder 1/3 do corpo na mutilação naquelas máquinas, né? E eram trabalhadores que antigamente trabalhavam no campo, de repente eram obrigados a trabalhar com uma máquina super perigosa, né, num nível de insalubridade altíssimo, que eles não sabiam usar, e eles eram mutilados e mortos, e se a vida que segue, né? E até que o Estado chega e fala, gente, peraí, né, vamos tentar pôr alguma regra, pôr um limite nisso daqui, porque senão a gente tá vendo que vai degringolar, né? Daqui a pouco não tem mais gente. Então, ali, na altura da nota 296, ele fala, com isso, né, mostrando todas essa reação dos capitalistas a qualquer regulamentação, ele fala, os capitalistas declaram na realidade que a tuberculose e outras doenças pulmonares que atingem os trabalhadores são condições vitais do capital. Porque tudo que o Marx está mostrando aqui é que eles estão mostrando que, olha, vão se fechar milhares de empresas, de fábricas, o prejuízo. Nesse item ainda ele mostra que interessante isso que você está trazendo, todo avanço que o Estado impõe, né, com todas essas restrições à empresa capitalista, o capitalista se restitui em outro lugar de toda forma. Isso me lembra muito uma pergunta que um ouvinte nossa fez lá no YouTube, falando que isso não seria uma contradição, lembra que a gente comentou em casa? Não, isso não é uma contradição, esse é o funcionamento, a contradição é isso mesmo, né, tipo... Eu acho que é muito sedutor imaginar que se o Estado fosse mais forte em relação ao capitalismo, a gente conseguiria conter a selvageria dele. Mas o que a leitura do Capital nos mostra é que o Estado, para conter, ele não é eficiente como ele é economicamente eficiente para permitir as trocas capitalistas. Ele não é tão capaz de fazer a contenção da selvageria do capital. Ele não só não é capaz de fazer a regulamentação, como o capitalista, ele se não faz agora, ele faz em outro lugar. Né? Então, é uma solução muito pontual e, historicamente, a gente já viu que é
bastante colaterizada, né? Sim, a gente não pode esquecer que o Estado é a expressão da classe dominante e a classe dominante é a classe capitalista, né? Faça o curso o de Estado, economia o Estado no capitalismo serve aos interesses da manutenção do capitalismo. Eu acho que isso fica muito claro nas aulas que eu ofereço lá de economia para não economistas, que eu mostro, conforme o desenvolvimento das aulas, o papel, qual é a função do Estado para a gestão da economia monetária e fiscal, como é que nasce o Estado moderno como uma necessidade de ser o lastro dos contratos. De garantia da propriedade. Então, assim, é muito difícil você deslocar o Estado, claro que tem leituras, dessa função da preservação da sociedade capitalista. Enfim. Sigamos, né? Uma coisa interessante aqui que ele vai mostrar e que a Ana já adiantou, ainda logo depois dele falar dessas primeiras leis que impõem condições sanitárias mínimas à produção capitalista na grande indústria, é que isso vai tender à concentração de propriedade na mão dos grandes capitalistas. Porque, lógico, se você impõe que de repente, agora então todo trabalhador vai ter que usar, né? vai ter que usar tantos EPIs, vai ter que ter um espaço de tantos metros quadrados por trabalhador para respirar, as máquinas vão ter que estar uma distância tal e tal de uma da outra. Bom, os pequenos produtores que estavam produzindo em propriedades menores, eles não têm condições de arcar com esses novos custos ou não têm propriedade suficiente para espaçar os trabalhadores, as máquinas e tal. Então a tendência, conforme essas leis vão sendo impostas, é que a produção se concentre cada vez mais na mão de grandes capitalistas, ou seja, ele vai tendendo ao monopólio também, e eliminação desses pequenos capitalistas que no fim vão virar trabalhadores para os grandes capitalistas também, né? Sim. E aí, tá gostando do episódio? O canal Marx não só fala de trabalho, ele é nosso trabalho. E esse trabalho depende do seu apoio e de todos os nossos ouvintes. Então, considere nos apoiar no nosso Apoia-se. No site apoia.se/canalmarx a partir de R$1 por mês. Ou no nosso Pix. No canalmarx@gmail.com. É isso. Muito obrigado e bom episódio. O segundo ponto das leis fabris que o Marx vai destacar aqui são as cláusulas educacionais, né? A primeira que ele destaca é o ensino primário obrigatório para menores de 14 anos. Então, vamos lembrar aqui, né, que a gente está falando de uma época aqui que havia crianças trabalhando a partir de 4, 5 anos de idade. Então, aqui ele vai falar das primeiras leis que proíbem trabalho de menores de 10 anos, depois, 20 anos depois, de menores de 12 anos, né? Uma coisa bem... E com relação à educação, o Marx faz uma constatação interessante aqui sobre o ensino técnico. Que deu um nó na minha cabeça, aliás. Isso, vai falar o ensino técnico, assim, no sentido de uma educação voltada para o trabalho juntamente com a educação básica, né? Ele vai dizer que esse sistema fabril, quando ele começa a promover o ensino técnico, e a gente já falou disso nos itens anteriores, né? As crianças começam a aprender um ofício já desde cedo, e quando a lei passa a obrigar que as crianças estejam na escola, essa escola também vai ser uma escola parcialmente técnica, né? Além de educação básica. O Marx diz o seguinte, eu estou logo na frase em seguida da nota 300. Do sistema fabril, brotou o germe da educação do futuro, que há de conjugar para todas as crianças acima de certa idade trabalho produtivo com ensino e ginástica, não só como um método de elevar a produção social, mas como o único método de produzir seres humanos desenvolvidos em todas as dimensões. Então ele está fazendo quase como uma previsão aqui, né, de que o futuro da educação seria essa conjugação entre educação e trabalho, né? Agora, pode falar. Posso falar? Pode falar. Ele vai mostrar como esses fermentos revolucionários, né? Que o capitalismo ele propõe uma forma revolucionada de produzir. Só que com desperdício de material humano brutal, né? Ele fala, os trabalhadores têm que se deslocar, eles têm que estar sempre disponíveis, eles têm que ser plásticos, eles têm que ser polivalentes, e ainda assim eles vão se encontrar desempregados. Ele vai falar que é importante ter essa maquinaria, mas essa maquinaria no capital, de novo, ele repõe, ela é um desperdício. Então ele vai falar que quanto mais isso fica explícito, mais a contradição fica evidente. É bem nesse trecho aqui que ele está falando da educação, né? Isso. E uma crítica que ele vai fazer, né, a esse tipo de educação é que ele vai dizer que as crianças elas aprendem uma especialização do trabalho desde muito cedo,
Então, né, desde a escola elas aprendem a se especializar, e já comentamos isso em episódios anteriores também, num certo tipo de máquina. Por exemplo, se especializa no tipo de máquina de fazer o fio de linho. E aí ela fica trabalhando nisso durante muito tempo e até alcançar a idade adulta, e ela nunca é promovida para um nível acima, para um nível gerencial, ou para um nível um pouco mais intelectual e menos manual e braçal de trabalho que permitisse a ela se expandir intelectualmente mesmo e refletir sobre o que é uma sobre o método de produção Porque e tudo mais. Provavelmente o trabalho que ela se especializa em algum tempo vai ser exorcizado pelo capital, né? Ele fala até de um rito sacrificial, onde sempre multidões de trabalhadores são novamente lançados para fora do mercado de trabalho, né? Ou seja, são peças obsoletas dentro do mercado, né? Com relação... É isso mesmo, Com relação à indústria gráfica, por exemplo, ele vai dizer aqui, um pouco depois de onde eu li a citação anterior, na altura da nota 300... Ele vai dizer que grande parte das crianças empregadas nas fábricas modernas é explorada durante anos sem aprender nenhum trabalho que as torne mais tarde úteis. O que ele vai chamar de trabalhos de mais conteúdo. Então o que acontece também é que isso acaba condenando essa criança. Porque quando ela chega depois, ele vai falar, né? Quando chega aos 18 anos. Por volta dos 18, 19 anos, ela é mandada embora para que sejam contratadas novas crianças. Lembrar que a criança ganha menos do que o adulto, então quando ela se torna adulta, ela vai começar a exigir mais salário, porque, sei lá, ela começou a constituir família, né? Quer morar... que é o tamanho, né? Eles ficam num trabalho muito repetitivo de só tirar o papel. Não tem nem como fazer... Eles não são tão ágeis assim quanto as crianças. Então... Só que eles não foram educados para ser um inspetor, né? Aí o cara é mandado embora e ele não consegue nenhum outro emprego, porque a única coisa que ele sabe fazer, que ele fez durante mais de 10 anos, é exatamente aquele trabalhinho de pegar uma coisa aqui, levar para lá, levar para cá. Uma coisa, não sei se você vai desdobrar. Vai lá. É que aí ele vai falar de qual o papel no descaminho do trabalho doméstico dessas regulamentações, né? A gente tratou bastante do trabalho doméstico, doméstico, né? Domiciliar, né? Domiciliar. Não confundiu com doméstico. E ele vai falar que esse trabalho doméstico, ele... Domiciliar. Domiciliar, então, só para diferenciar, trabalho domiciliar eram aquelas profissões que eram executadas dentro da casa. Sim. Então, a mulher que costurava roupa em casa, que produzia lã em casa, esse era o trabalho domiciliar, né? É diferente do que a gente costuma chamar de trabalho doméstico, que são aqueles trabalhos de lavar roupa, lavar louça, cozinhar. Sim, que a gente já tratou manter a casa, aqui, que é o trabalho etc. que não produz mais valor, não produz algo que pode ser gerado lucro, mas ele gera as condições para que seja extraído na fábrica o mais valor. Então ele vai falar que a dissolução desse trabalho feito dentro das casas, ele vai também dissolver o antigo sistema familiar e do trabalho familiar a ele correspondente. Também as próprias relações familiares antigas. Isso é super importante, pelo amor de Deus, Canal Marquete. Mas por terrível e repugnante que pareça, a dissolução do velho sistema familiar no interior do sistema capitalista não deixa de ser verdade que a grande indústria, ao conferir às mulheres, aos adolescentes e às crianças de ambos os sexos um papel decisivo nos processos socialmente organizados da produção situados fora da esfera doméstica, cria um novo fundamento econômico para uma forma superior da família e da relação entre os sexos. Porra, velho. Página 560 ali da edição da Boitempo, por volta da nota 312. É tudo que a gente tá puxando o fio desde o início do capítulo 13, quando ele tá falando das mulheres que estão puxando os navios, desde lá de trás. A gente tá falando, isso aqui é diferente, ele tá falando da mulher, ele tá falando do papel desses outros indivíduos, que não é um indivíduo universal ou trabalhador do gênero masculino. Ele está conferindo a todas essas outras categorias de trabalho que são, como a gente pode falar, quebradas, né, dentro do antigo sistema familiar e são introduzidas pela indústria. Ele está mostrando como esses componentes são importantes para uma nova mobilização social, que vai passar por uma nova forma de família. Não, ele chega a falar que por mais terríveis e repugnantes que sejam essas contradições pós-maquinaria, pelo menos elas vão levar a isso, né? Ao fim do que ele chama do pater potestas, né? Do poder paterno, né? Dessa sociedade patriarcal.
E com relação a ao fim desse patriarcalismo, né, e da inserção das mulheres e de trabalhadores de outras classes etárias no trabalho, o Marx vai dizer, aqui na minha página 91, a altura da nota 312, um pouco antes da 312, o seguinte: é igualmente óbvio que a composição do pessoal coletivo do trabalho por indivíduos de ambos os sexos e dos mais diversos grupos etários tenha de converter-se inversamente em fonte de desenvolvimento humano. Né? Ele está tentando ver um lado positivo de desenvolvimento da sociedade também, né? E do próprio ser humano, né? Em direção à emancipação humana a partir dessas contradições que vão se desenrolando aí, né? Um pouco mais depois, ele tem vários comentários aqui que eu achei que ele tá... Por isso que eu falei da contradição do materialismo histórico, né? Nesse mesmo parágrafo ele fala: é naturalmente tolo tomar como absoluta tanto a forma teuto-cristã de família, né, a alemã cristã de família, quanto a forma romana antiga ou a grega antiga ou a oriental, que aliás constituem entre si uma progressão histórica de desenvolvimento. Um pouco mais depois, no parágrafo seguinte, ele fala da marcha histórica de desenvolvimento da grande indústria, né? Ele está tentando colocar essa transição da manufatura para a grande indústria dentro de um arrastamento, né? Quase de um contexto necessário de desenvolvimento da história humana, né? São as questões que muitas vezes são lidas, que permitem leituras etapistas, né, do Capital, né? Não necessariamente do Capital, mas são por essas que vão ter análises feitas sobre a ideia de que o Marx tem, de que o capitalismo, as contradições vão se tornar insuportáveis e as possibilidades para a criação de uma nova sociedade, porque é isso que ele fala. Ele deixa muito claro no Dizer de Brumaire que a classe trabalhadora, os comunistas, eles patinam porque eles não tomam para si, eles não olham nos olhos do tamanho da revolução que eles precisam fazer, né? Não é uma revolução pontual, é uma revolução da sociedade, né? E nesses momentos de etapa, né, dá a entender que o desenvolvimento o desenvolvimento trouxe até o capitalismo, mas não é um desenvolvimento que foi natural até o capitalismo. Eu acho que essas pontuações são importantes e não são feitas sempre, né? Sim, muito bem colocado. De se imaginar o capitalismo como uma etapa necessária do desenvolvimento humano, né? Talvez não porque tenha sido... O Marx está dizendo que, nesse caso aqui, foi uma etapa do desenvolvimento humano, mas talvez não porque foi que em uma sociedade não capitalista tenha que passar necessariamente pelo capitalismo para chegar ao desenvolvimento humano. Acho que é mais ou menos isso que você está tentando trazer, né? Aqui é um debate de milhões, entendeu? Sim. Porque no final da vida do Marx, ele vai receber as cartas dos revolucionários russos. O debate de formação da União Soviética. Pelo amor de Deus, né? Não são os revolucionários bolcheviques, né? Propriamente não daria, né? A não ser que eles fossem imortais, tipo Moisés. Mas já tem um movimento russo. São as cartas trocadas com a Vera Yulicheva, nunca sei o nome dela. Da possibilidade da Rússia, que é campesinato, 100%. Uma sociedade feudal, né? Pular! Já, como é que faz, né? No começo ele fica, não sei o quê. Aí ele começa a estudar. Bom, mas deixa eu ver o que está acontecendo. Então, a última parte da vida do Marx é ele estudando química agrícola, antropologia e a história da Rússia para entender a possibilidade de ir lá e não na Inglaterra, onde ele esperava tanto, ele e o Engels, olha só que interessante, que acontecesse uma revolução. Foi na Rússia que acabou acontecendo, então ele se dedica a entender isso. Mas veja só, o que a gente está falando aqui são dos desdobramentos, Sim. certo? Não do que está contido aqui. E desdobramentos relevantíssimos, né? Porque você pensa, como que o Lenin leu esse item aqui, né? Como que ele desenvolveu a nova política econômica da União Soviética, né? A partir disso daqui. Como que ele garantiu propriedade privada para o campesinato numa primeira etapa da Revolução de Outubro, né? E permitiu, inclusive, o desenvolvimento de uma classe média... basicamente capitalista, uma pequena burguesia na União Soviética após a Revolução de Outubro, como uma etapa necessária para eventualmente desenvolver as forças produtivas, né? Exato. Mas é interessante isso aí que a gente está conversando, né? Porque
Por exemplo, nós tivemos autores nacionais brasileiros que buscaram, no começo do século passado, ali, na década de 40, tentar desdobrar a existência de um feudalismo no Brasil para marcar o apoio, então, do Partido dos comunistas naquele momento à burguesia em algumas questões, né? Isso é um debate bastante difícil, mas que precisa ser encarado, enfim, porque então, entendendo que o comunismo ele é um desdobramento, né? Essa linha, né? Se você fica ossificado numa interpretação, por isso que a gente está lendo o autor, a gente vê que ele vai e volta e permite muitas interpretações. Se você ficar ossificado numa interpretação, você vai ter que enxergar o feudalismo para apoiar o capitalismo, porque é uma forma de expandir as contradições para o comunismo. Pô, mas será que só existe esse jeito de trabalhar com os ideais comunistas, apoiando a formação, o desenvolvimento das forças produtivas para que venha, então... Ou em oposição ao capitalismo, né? Em contradição ao capitalismo. Será que não dá para você estimular as forças produtivas? O comunismo é simplesmente um anticapitalismo, né? É um desdobramento, né? Pô, esse debate é dificílimo. A gente nem tá entrando aqui, a gente só tá falando que, olha, isso aqui é um panaço. E, aliás, não pretendemos dar aqui nenhuma resposta, assim, estamos discutindo abertamente. Senão a gente vai tomar pau. Aqui a gente toma pau de todo mundo nos episódios. Neles. Vem o pessoal mais à esquerda toma pau, mais ao centro da pau, à direita da pau. Vamos tomar pau dos trotskistas. Vamos tomar pau de todo. Então, a gente tá lendo com vocês aqui, tirem suas próprias conclusões do que vocês acharem ou não, ou deixarem de achar, mas conheçam o autor, conheçam a história e... Pra vocês terem noção pensem sozinhos. Do que se trata o debate. Né? Aonde está deslocado o debate a partir dessas leituras que a gente está fazendo em conjunto, onde eles estão, onde está a questão, né? Posso garantir para vocês que os autores que trabalham com Marx hoje em dia, os marxianos ou as correntes marxistas, estão tentando entender como é possível fazer com que essas forças produtivas desenvolvidas no capitalismo, você pode até me corrigir melhor, elas podem ser convertidas para um sistema menos destrutivo que não aquele proposto na União Soviética, com uma industrialização altamente poluente, e ao mesmo tempo ser socialmente válido, né? Incluir a massa de pessoas desigualmente inseridas no sistema capitalista. Então, é muito interessante ler o Capital à luz de como essas páginas são interpretadas por correntes muito distintas. Sim. E é muito importante hoje em dia a gente pensar, né, já que a gente está no assunto também, na possibilidade factível do comunismo como um modo de produção mundial. Né? Então, se o mundo inteiro adotasse a política industrial da China, por exemplo, seria viável? Haveria natureza, haveria recursos naturais suficientes para que todo mundo se desenvolvesse num projeto comunismo como se pretendeu desenvolver na China Sim. ou na União Soviética? A gente sabe que o sistema industrial e de consumo pesado, baseado, acho que onde a gente precisa chegar é que a utilização das mesmas tecnologias baseadas no consumo, na forma de consumo que a gente tem, de exercer a realização dos itens que a gente necessita para nossas vidas, não vai funcionar no comunismo, porque simplesmente a planta baseada num consumo de recursos naturais altamente poluente, por mais que ela redistribua planetariamente, ela precisa ser reconvertida para algo que seja, como a gente leu aqui, racional com a natureza e com os indivíduos humanos. E o Marx vai falar literalmente isso no item 10. Há duas limitações ao desenvolvimento, a natureza e o ser humano. E acabou. Última coisa que eu vou falar sobre isso é que, né, a gente tá falando aqui, o Marx disse isso e você interpreta como você quiser. E só para lembrar, Marx não é Deus, Marx não é detentor de uma racionalidade absoluta que conhece tudo e que deve ser interpretado estritamente ao pé da letra. É possível discordar. Se você acha que ele disse que o capitalismo é uma etapa necessária ao desenvolvimento do comunismo, você pode discordar disso também e falar, talvez ele tenha se equivocado porque ele mesmo se dizia várias vezes. O que ele vai dizer, por exemplo, o que ele vai dizer no item 10 aqui vai dizer o que ele disse no Manifesto Comunista, por exemplo. A gente vai ver isso daí. Então, eu acho lógico, que o que a gente precisa entender é que as contradições entre o capital e o trabalho, entre a exploração do mais-valor e a ideia de propriedade privada, ficam exuberantes nas relações desenvolvidas do capital.
Daí, o próprio Marx entende que no final da vida, como a gente está colocando aqui, que talvez essas contradições tenham se multiplicado por outras vias, entende? Então, mais do que entender que é uma etapa necessária, o que a gente está advogando aqui, no meu caso, vamos entender o que é o papel do capitalismo, das contradições em relação ao capital, ao trabalho, para que essa brecha histórica seja utilizada para formar nova sociedade, né? Para uma nova sociedade. É isso. Fechado esse gigante parênteses aí de uns 10 minutos. Acho que é isso, certo? Não, o que ele vai mostrar aqui logo depois é que os próprios capitalistas vão começar a exigir a universalização dessas leis fabris como um meio de manter a concorrência entre eles, né? Nunca se preocupando com o trabalhador, mas é tipo, olha, por que a lei está se aplicando a mim e aí eu não posso explorar o trabalhor 18 horas por dia numa fábrica insalubre? Ele vai querer trabalhar em outro lugar. E o meu amiguinho pode. Então tem que se aplicar a todo mundo. Já que vai ter lei, eu quero que... Aí sim, os próprios capitalistas começam a exigir do parlamento que seja aplicado universalmente essas leis. Mas, é claro, não tendo em vista a vida do trabalhador, mas tendo em vista uma forma de competição. Como diz o Marx, o direito à exploração equânime do trabalhador. Sim. É isso que eles querem garantir. E aí vai vir essa segunda parte do capítulo em que ele vai dar o exemplo daqueles inquéritos que a gente mencionou no começo, né, de processos que o Ministério Público ali, vamos dizer, da Inglaterra estava abrindo contra a situação nas minas de carvão e que eram chamados os trabalhadores para depor e eram interrogados pelo próprio patrão. E aí o que aconteceu, que os trabalhadores vão dizer vez após vez aqui nesses interrogatórios, quando o patrão fala, mas por que vocês não reclamam? Por que vocês não fazem alguma coisa? E o trabalhador vai dizer, olha, porque a gente sabe que o trabalhador que reclama ou que faz o contrário é taxado como um homem marcado e ele não consegue trabalhar em mais lugar nenhum. O que não é muito diferente de hoje em dia, né? A gente sabe, né, que quando você sai de uma empresa que te maltratava, você sempre alguém processa a empresa. E você sempre pensa duas vezes, pensa, putz, mas se eu processar, e aí quando eu for contratado para a próxima empresa, o cara vai me achar lá no Jus Brasil que eu processei minha empresa anterior, ele vai me contratar? Ele vai querer saber se eu estava no meu direito, se era justo eu ter processado a empresa? Isso fica na cabeça de qualquer trabalhador que precisa de trabalho, né? Não é da gente, todo mundo já passou por isso, de puta, se eu processar a empresa, eu vou conseguir trabalhar em outra empresa depois em algum lugar? Vai ficar no meio histórico. E isso ele já está falando aqui, em 1800, no meio do século XIX, os trabalhadores falando, olha, o trabalhador que reclama e se recusa a trabalhar naquelas condições de trabalhar 18 horas por dia num ambiente cheio de fumaça, de pó de carvão, fica taxado como trabalhador marcado. Então, por isso, nenhum trabalhador reclama, né? Acho que atualíssima essa discussão aqui também. Eu não sei se você quer destacar alguma coisa específica dos inquéritos. Eu acho que vale a pena ler, né? Porque... Eu acho que vale a pena para eles. Não, vale a pena para as pessoas. Vale a pena para as pessoas lerem. É muito interessante. Assim, tem... É quase surreal os diálogos que estão acontecendo aqui, né? Eu mencionei aqui um dos últimos diálogos. Então, no finalzinho, eu vou só ler para vocês terem uma ideia do que se trata, né? Então, o capitalista, que é o próprio advogado, vai entrevistar o trabalhador e dizer o seguinte: quereis pessoas práticas que examinem pessoalmente as minas e relatem aos inspetores que podem então utilizar seus maiores conhecimentos? Será que a ventilação de todas essas construções antigas não acarretaria em muitas despesas? E aí o trabalhador responde: sim, as despesas poderiam crescer, mas vidas humanas seriam protegidas. Então esse é o nível da discussão que os caras estão tendo ali, né? Alguém completamente alheio à vida humana e dá pra ver que os caras estavam completamente alheios à própria condição do trabalhador, né? Tem certo momento que o cara fala: as crianças de 10 anos estão trabalhando ali, fazendo a ventilação. Elas podiam estar lendo das minas de carvão. Aí o advogado fala: mas por que elas não aproveitam esse tempo pra ler? Aí o cara fala: mano, você tá muito louco? Em primeiro lugar, elas não têm luz para ler. Em segundo lugar, se o patrão... Em segundo lugar, que ela não sabe ler. Em terceiro lugar, se o patrão pega ela lendo enquanto ela devia estar abrindo e fechando a janelinha da ventilação, ele vai ser mandado embora. Se confundir nesse processo, um monte de gente morre lá embaixo porque ela não tá permitindo a respiração, a ventilação do lugar. Eu acho que é isso, né, Ben? Eu acho que é basicamente isso. Isso aí a gente vai pro item 10 na semana que vem. É o item, finalmente, que nós fechamos o item do capítulo 3. Certo? É isso. Obrigado pela companhia e até a próxima. Até a próxima.